A última aula falando sobre a segunda das vanguardas aí do modernismo, que é o cubismo, né? Já vimos aí alguns aspectos teóricos, a questão do cubismo nas artes, né? E paramos no momento em que eu conversava sobre a influência do cubismo na literatura do século XX, sobretudo no nosso caso, no movimento da poesia concreta dos anos 60. Né? Então, o concretismo, né, como ele é chamado em poesia, ele é um desdobramento direto dessa arte cubista, né? Essa ideia, então, da valorização das formas no papel, né? Então, as palavras criando metaforicamente imagens que remetem àquele princípio cubista aí, né? Dos múltiplos ângulos, né? Das imagens 3D, da fragmentação da realidade. Tá? E aí nós fechamos a aula com esse poema do Cassiano Ricardo, né, que se chama Gagarin, tá? E o que o Cassiano Ricardo cria aqui no poema, né, na verdade ele é uma homenagem ao astronauta Yuri Gagarin, é um olhar, né, que esbarra aí no pictórico, no metafórico, para compor essa saga, né, da jornada espacial. Né? Então, o Gagarin, né, o astronauta soviético, né, o primeiro a, a entrar em órbita, né, deixa eu voltar aqui para o poema, ele recebe, então, essa homenagem do Cassiano Ricardo, né? E aí, quando a gente pensa na história, quer dizer, o astronauta, a conquista do espaço, então a gente já tem, né, como ponto de referência aí a imagem criada, né, que seria a imagem do planeta. Né? Então, as palavras aí, né, dispostas nessa ordem no papel, né, seguindo essa silhueta, formariam a imagem da Terra, né, vista do espaço. Só que, além dessa questão da geométrica e da forma, nós temos que pensar também nas palavras que foram empregadas. Então, o interessante, né, dessa proposta cubista, e aí trazendo para a poesia concreta, não é só a gente pensar na imagem. Né? A imagem, né, salta aí aos nossos olhos, a gente já faz uma relação direta entre ela e o sentido do poema, né? O título já nos direciona para isso. Mas percebam que nós temos muitas palavras ali, inclusive com repetições, que vão dar um sentido, no caso aqui, a essa homenagem que está sendo feita ao astronauta. Né? Então, vamos começar de um ponto aleatório, né? Ave, bela ave, ave bélica. Né? Ave, belo nave, belo, belo, uma bela nave, astronave. Pato selvagem, ave. Os que vão nascer te saúdam. Né? Então, nós temos aí alguns referentes, só pegar aqui uma interpretação rápida, né? Mas nós temos aí uma mensagem no centro, destacada aí desse vazio aí central, e as demais sequências de palavras, elas estão divididas, né? A gente percebe que na parte superior há uma clara divisão aí por duas chaves, né? Então, você tem uma sequência aí de palavras, e aí duas chaves fechando aquela sequência, né? Duas chaves ou duas barras, como a gente quiser interpretar. Depois, uma nova sequência, duas barras, uma nova sequência. E essa parte de baixo, que é formada por uma linha só, diferente do que nós temos na parte superior, ela é dividida, né? Ela é separada por uma barra ou uma chave de cada lado. Né? Então, existem algumas hipóteses aí, né? A gente já começa a perceber que há uma separação clara entre o jogo de palavras de cima, o jogo de baixo. Então, em cima nós temos muito mais palavras, embaixo nós temos menos, mas elas ocupam um espaço que é quase semelhante ao de cima. Né? E aí vamos pensar, né? Por que essas palavras? Então, ave, bela nave, ave, bela ave, né? Ave bélica, né? Há um jogo claro aqui, né, com a palavra ave, não só no sentido de pássaro, mas a gente pega
a, a expressão latina, né, o salve, né, o ave, como da Ave Maria, né, e aí a gente entende essa bela ave, né, ave, bela ave, né, como uma ave bélica, então a referência direta aí ao foguete, né, a essa forma aí de transporte que leva o homem para fora da Terra, né, então ave, bela ave, quer dizer, salve, bela ave, ave bélica, né, bélica no sentido aqui também de guerra, vamos lembrar que a conquista espacial acontece num momento delicado em que o mundo está dividido, né? Então, a Guerra Fria, Estados Unidos, União Soviética, capitalismo, socialismo. Então, existe esse sentido também de guerra, né? E aí o adjetivo bélico que traz essa carga, essa denotação aí da guerra, né? Na sequência, ave, belonave, né? Então, a belonave, que tanto pode ser a parte central ali da igreja, do altar, né, mas também é uma referência aos navios de guerra, né, então, de novo, essa imagem do foguete como uma forma aí de veículo de combate, né, belo, belo, né, então, belo aqui de novo, no sentido de beleza, ao lado do sentido latino, né, do bélico, né? Então, o belo, belo, quer dizer, a beleza da guerra, tá? Uma bela nave, astronave. Né? Então, aí nós desenhamos o perfil, né, do que essa ave bélica, né, que na verdade é a astronave. Tá? Bom, embaixo, né, vocês têm uma frase mais extensa, né? Os que vão nascer te saúdam, né? E aí há um jogo intertextual claro com a questão da frase que era dita, né, no Coliseu, né, durante os duelos dos gladiadores romanos, né, quando eles faziam a reverência a César, né, Ave César, os que vão morrer te saúdam, né. E aqui nós temos esse recurso intertextual, mas, né, transformado. Então, os que vão nascer te saúdam. Quer dizer, é uma referência aí, né, às novas gerações saudando o Gagarin, né, pela sua conquista. Né? E aí essa palavra no meio, quer dizer, essa expressão no meio, pato selvagem, ave, né, aí a gente pega um pouquinho da linguística, né? Gagarin, em russo, significa pato selvagem. Né? Então, o jogo que ele faz aí, pato selvagem ave, né, é a referência direta ao astronauta. Né? Então, o Gagarin, que é posto aí no centro, né, do poema, no centro aí da imagem, né? Pato selvagem ave, quer dizer, salve Gagarin, salve pato selvagem, os que vão nascer te saúdam. Né? Então, essa ideia da homenagem aí ao astronauta. Tá? Estamos fazendo aqui uma leitura bastante rápida, né? Mas a gente poderia pegar, né, sequência por sequência, desmembrar, fazer uma análise mais detalhada, mas só para vocês terem, então, em mente que a poesia concreta, né, que deriva aí do cubismo, ela não é simplesmente uma composição, né, pictórica por meio de palavras. Né? Não é pegar qualquer palavra e criar uma imagem ali, o poema está pronto. Não, né? Claro que a imagem fala por si só, né? A imagem é metafórica, mas por trás dessa imagem eu tenho as palavras que foram usadas para construir tal imagem. Então eu preciso, claro, de uma análise, né, linguística, de uma análise literária, desse conjunto aí vocabular que forma o meu poema, ok? Então, aqui, né, a poesia concreta dos anos 60, diretamente derivada, né, devedora aí daquele cubismo que surge ali antes da Primeira Guerra Mundial. Tá? Bom, a terceira corrente, né, também que de certa forma vai ser muito importante aí na chegada do nosso modernismo e de como as ideias modernistas chegaram aqui no Brasil, é o expressionismo. Né? Então, o expressionismo que nasce na Alemanha, né,
vai ter uma vida bastante interessante, duradoura, né, não só na questão das artes plásticas, mas também no cinema, nós vamos falar disso daqui a pouco, e que vai ser aí um dos grandes referentes para a construção do nosso modernismo brasileiro, né, no sentido de ideias que chegavam e que chegavam aqui no Brasil e que começavam a provocar determinados burburinhos, né, um sentimento aí de revolução artística, né, que começa a se formar. Então, diretamente, né, tanto o futurismo quanto o expressionismo, eles atingem diretamente aquele grupo de novos escritores que vai ser responsável pela Semana de Arte Moderna em 1922. Né? Mas, antes da gente falar do expressionismo aqui, vamos ver a teoria geral. Né? Então, o Dietmar Elger, né, fala o seguinte: o termo expressionismo é, em todos os sentidos, multifacetado e vasto, sendo quase impossível defini-lo de forma precisa. Além disso, parece ter várias origens. Não é possível falar de um estilo expressionista uniforme, com características típicas. O expressionismo parece ser mais a expressão da forma de vida de uma geração jovem, a qual somente tinha um ponto em comum: a rejeição das estruturas políticas e sociais vigentes. Tá? Então, também é um daqueles movimentos assim de difícil classificação, né, de a gente querer catalogar ali quais são as características básicas, né? A gente tem essa ideia clara, né, pegando aí a questão da pintura e do cinema, né, esse jogo de luz e sombra, essa deformação das formas, né, algo que quase beira a caricatura. Então, essa ideia de você modificar a expressão convencional, né, então há todo um quê de subjetividade, né, de você captar a expressão, né, das formas, dos objetos, das pessoas, de uma forma muito singular, e criar, né, a partir desses tons mais sombrios, dessa distorção, né, das formas ali em sua harmonia, essa nova releitura, né, do mundo e da realidade. Tá? Bom, como surgiu o expressionismo? Né? Então, o movimento surge em 1910, na Alemanha, né? Então o berço do expressionismo aí é a Alemanha, né? Trazendo uma forte herança da arte do final do século XIX. Né? Mas, vamos lá, não vamos confundir aquele impressionismo que nós vimos lá atrás, né, na época do simbolismo, né, com Van Gogh, entre outros, né, Monet e tantos mais, para essa nova arte, né, que surge aí no início do século XX. Preocupada com as manifestações do mundo interior e as formas de expressá-las. Daí a importância da expressão, ou seja, da materialização numa tela ou numa folha de papel de imagens nascidas em nosso mundo interior, pouco importando os conceitos então vigentes de belo e feio. Tá? Algo que é desmontado aqui pelo expressionismo são justamente essas duas categorias, daquilo que seria belo, agradável, e daquilo que seria feio e grotesco. Então, é esse sentimento de subjetividade, né, de uma visão muito particular do artista, né, que vai se materializar nessas expressões, e aí essas expressões são sempre, claro, o mundo exterior, então as imagens que o artista capta e vai retratá-las de acordo com o seu sentimento, com a sua particularidade, mas deixando de lado essa ideia do que é o belo e do que é o feio. Então, por isso que vai chegar um momento em que o expressionismo passa a ser visto como, por muitos, né, como uma arte caricatural, né, porque realmente esse emprego do grotesco, do disforme, né, daquelas formas mais feias da composição, sobretudo humana, chocam muito. Né? Então, uma geração que estava acostumada com as artes clássicas, né, com as artes acadêmicas, né, esse período da Belle Époque, né, ele vai ser sacudido por essa nova manifestação artística que vai trazer à cena
aquele lado feio, né, grotesco da expressão da existência. Tá? Vamos lá. O que parece ser convencional é que o expressionismo moderno já se manifestara em obras de Edvard Munch, né, nós vamos falar desse artista já já, Gauguin e Van Gogh, que já vinham ali daquela tradição também do impressionismo, né, floresceu na Alemanha e teve seu momento, seu melhor momento entre os anos de 1905 e 1920. Desses artistas já se manifestavam emoções de esses artistas já manifestavam emoções de medo, angústia, dor e ansiedade por meio do choque provocado pelas cores vibrantes, pelas distorções e pelos exageros das formas, né? Então, muita atenção a isso, né? Essa questão do conteúdo e do material, né? Então, o conteúdo, quer dizer, quais as emoções básicas que essa arte buscava? Então, era traduzir essas ideias de medo, angústia, dor, ansiedade. Então, percebam que é uma arte que não está preocupada com aquele aspecto mais sereno, mais calmo, mais pacífico da existência. Não, são sempre esses sentimentos, né, que trazem essa carga, né, negativa aí do medo, da angústia, da ansiedade, e que vão ser retratados. Bom, como trabalhar esses temas, né? Aí nós vamos chegar na composição formal. Então, o choque, né, provocado pelas cores vibrantes, as distorções das formas, o exagero dessas formas. Então, o medo, a angústia, a ansiedade, a dor vão ser traduzidas por mediante esse exagero das formas postas ali em cena, né? Essas distorções, essas cores que incomodam, né? Que não se parecem em nada com o padrão do que é a realidade pictórica, né? O mundo sensível. Então, todo esse carregar, né, das cores, das formas, das distorções, implica nessa necessidade de mostrar esse lado mais negativo da vida. Tá? Desse modo, as figuras humanas retratadas nas telas expressionistas não têm os traços bem definidos, pelo contrário, apresentam rostos e corpos distorcidos, assemelham-se a máscaras, a caricaturas. Exatamente por isso, a partir de 33, acentua-se o declínio da estética expressionista com a ascensão de Hitler na Alemanha, segundo as novas diretrizes, que buscava-se uma arte pura, né, limpa, que retratasse a superioridade germânica, jamais uma caricatura. Então, ironicamente, quer dizer, o berço do expressionismo, que é a Alemanha, vai sofrer, né, um golpe aí político, né, social, com a ascensão do nazismo aí nos anos 30, né, mais precisamente em 1933, que o partido nazista chega aí ao poder, e por conta disso mesmo, e dos ideais desse partido, o expressionismo vai se transformar numa arte marginal, né? Porque essas ideias, né, ultranacionalistas de uma raça pura, de uma raça superior, em nada combinam com aquela arte grotesca, com aquela arte deformada, com aquela arte que carrega esses sentimentos negativos. Então, o governo alemão começa a perseguir esses artistas, né, e a dar um fim aí nessas obras, né. Nós temos uma exceção, que é o Fritz Lang, né, trazendo aí a questão do cinema, né, o cineasta, o diretor do filme Metrópolis, que eu já citei para vocês ali na aula sobre ficção científica, né, porque ali no Metrópolis o Hitler enxergou essa ideia de uma sociedade do futuro, né, então um progresso social aí atrelado às ideias nazistas, né, da superioridade da raça ariana, da raça pura. Então, ele observa ali no Metrópolis essa ideia de um futuro manipulado, controlado pelo governo e direcionado aí para esses fins específicos. Ele tenta trazer o Fritz Lang para o partido, né, para ser uma espécie de porta-voz, né, no campo cultural, né, de criador também, né, da parte do marketing e tal,
das ideias nazistas, mas o Lang é totalmente avesso, né, às ideias nazistas e tem que fugir da Alemanha. Né? Então ele foge, passa a ser uma figura mal vista ali, né, pelos nazistas, e muitas das suas obras acabam sendo destruídas. Né? O próprio, né, o Metrópolis, aí, que é a sua obra-prima, se salvou por pouco, né, porque, né, muitos rolos aí do filme foram destruídos a mando do partido nazista, né, justamente por conta da negativa aí do diretor em participar do movimento, né, do movimento político. Mas, então, o expressionismo tem essa história, né, interessante por trás, né, de uma arte que acaba chocando-se contra os ideais de um governo que está por vir, e por conta disso mesmo vai sofrer aí a ação direta, né, contrária por parte aí dos governantes. Tá? Nós citamos o Edvard Munch, né, que é o autor aí, um dos autores mais importantes do expressionismo, e aqui vocês têm uma tela que retrata bem essa ideia da angústia. Né? Então, a tela se chama O Grito, né? E aí nós percebemos, né, na figura central, essa ideia do grito, né, e aí essa composição sinuosa das formas, né, que ajudam a entender o sentido desse grito, né, quer dizer, esse som estridente que se espalha pela tela toda, que parece aí se confundir com a sinuosidade da paisagem. Né. Sobre essa tela, o Munch, ele tem nos seus arquivos, nos seus diários, uma referência direta. Né? Então, sobre a composição dela, a respeito da composição dela, ele fala o seguinte: passeava pela estrada com dois amigos, olhando o pôr do sol, quando o céu de repente se tornou vermelho como sangue. Parei, recostei-me na cerca, estranhamente cansado. Sobre o fiord, preto, azulado, e a cidade estendiam-se sangue e línguas de fogo. Meus amigos foram andando e eu fiquei tremendo de medo. Podia sentir um grito infinito, atravessando a paisagem. Então vejam que aqui a intenção do artista, quer dizer, o sentimento daquele momento, daquela paisagem, da situação que ele estava vivendo, é traduzido na tela, né? Vamos voltar aqui um pouquinho a essa tela, nessa forma, então, o grito que atravessa a paisagem. Né? Então, a gente tem todos os referentes, né? O que seria a figura do artista aí no meio da ponte, os dois amigos que ficaram para trás, né? O fiord embaixo da ponte, a cidade discretamente posta lá atrás, no horizonte, né? E essas línguas de fogo, né? Essa vermelhidão aí do céu, né? Tudo ali, então, convergindo para essa figura central que, né, com as mãos aí no rosto, solta esse grito e esse grito atravessa toda a paisagem. Tá? É muito interessante, né, uma das obras mais conhecidas aí do expressionismo, e o cinema aproveitou, inclusive, essa ideia do grito, né, da pessoa gritando, porque aquela sequência de filmes de suspense Pânico, né, do mascarado que mata as pessoas, né, a máscara é inspirada, né, no grito do Munch. Né, as feições aí da máscara remetem a essa imagem, quer dizer, é um intertexto direto entre a pintura e o cinema moderno. Tá? Bom, mas fechando aqui o nosso expressionismo, eu falei que há uma presença muito singular aí do expressionismo na arte brasileira e uma interferência direta aí na formação, né, do primeiro grupo de modernistas. Por quê? Nós vamos ter uma das grandes pintoras, né, da geração de 22, que é herdeira dessa vanguarda artística, que é a Anita Malfatti, né, o célebre episódio aí, né, da exposição da Anita Malfatti, que provocou uma reviravolta em São Paulo, né, e aí aqueles que apoiavam, aqueles que condenavam os princípios estéticos da Anita, né, justamente, né, ela que traz para o Brasil
essa vanguarda, né, expressionista. Então, em 1912, né, Anita Malfatti, uma jovem paulista de 16 anos, parte para a Alemanha, já matriculada na Escola de Belas Artes de Berlim. Lá entra em contato com o expressionismo alemão, retornando maravilhada em 1914, quando realiza sua primeira exposição em São Paulo. Essa primeira exposição de 1914 passa despercebida, né, não chama a atenção do público, mas, né, a segunda exposição, em 1917, vai desencadear uma série de reações e vai acabar sendo um dos motivos geradores aí da Semana de Arte Moderna de 1922. Né? Então, a exposição da Anitta, que ganha a simpatia aí de figuras que começam a despontar na literatura, como Mário de Andrade, Oswald de Andrade, né? E eles, mais a Anitta e um grupo de jovens escritores passam, né, formam aí o novo núcleo de interesse das artes, né, aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo, aqui no estado de São Paulo. Mas, ao mesmo tempo, a Anitta vai sofrer o ataque direto contra a sua produção vindo da parte de Monteiro Lobato. Né? Então, Monteiro Lobato, que, vamos lá, é um pré-modernista, mas que não aceita esses ideais estéticos que a Anitta traz para o Brasil e nem a campanha em torno da Semana de Arte de 22. Né? Ele acha que o modernismo é um modismo, é uma questão de é uma arte de mau gosto. Então, é um paradoxo bastante interessante, né? Que alguém que participou, né, dessa inovação do primeiro momento, ali do pré-modernismo, né, traz a questão do caipira, do interior, né, de São Paulo, né, como um novo olhar sobre a realidade brasileira, né, a forte presença de Monteiro Lobato também na questão da literatura infantil, com o Sítio do Pica-Pau Amarelo, mas ele não é um artista que se deu bem ou se adequou a essas novas propostas vindas aí com as vanguardas. Né? Então, o Monteiro Lobato continua seguindo naquela linha de trabalho dele, né? Dá as costas a essa nova geração de poetas, né? A própria Semana de Arte Moderna, e diretamente ele ataca a Anita Malfatti, né? Com uma publicação aí no jornal, né? Ele escreve um artigo falando mal da exposição da Anitta e isso quase destrói a carreira da moça. Né? Então a Anitta vai ficar um bom tempo aí, né, melindrada, se participa ou não da Semana de Arte Moderna, né, do novo movimento do modernismo, por medo, né, de ser de novo motivo de chacota da crítica brasileira. Tá? Mas ela é o grande nome aí da pintura modernista no Brasil até a chegada de Tarsila do Amaral, que não participa da Semana de Arte Moderna, né, chega alguns meses depois, e aí nós vamos ter um processo inverso, né, a Tarsila, que chega ainda com uma arte muito acanhada, ela vai despontar como a grande figura do modernismo de 22, né, dessa geração pós-22, né, com suas obras célebres, como Antropofagia, Abapuru e tantas outras. E a Anitta sofre um processo contrário, né? Ela tem esse primeiro grande momento, né, da fase dessa exposição, depois da semana de 22, mas conforme o tempo vai passando, ela acaba regredindo aí em termos estéticos e voltando a uma arte mais convencional. Quer dizer, ela vai ter esse grande momento aí de renovação, né? É ela que traz as ideias expressionistas para o Brasil, mas passado esse primeiro momento, ela acaba voltando aí a uma arte mais acadêmica, né? E de certa forma ela acaba também se desligando, né, do grupo ali de 22, tá? Mas isso aí nós vamos ver mais para frente quando a gente falar da semana, né, e dos artistas aí de 22. Bom, antes de passar para o nosso próximo movimento estético aqui, para a nossa próxima vanguarda, eu queria compartilhar aqui uma outra tela, pensando nessa questão do cinema,
como que essas ideias, né, do grotesco, da distorção das formas, né, desse quase que elemento caricatural, ele é trabalhado na vertente cinematográfica. Né? Então, uma das grandes, além do Metrópolis, né, que nós já citamos, uma das grandes obras do período é o Nosferatu, do Murnau, que é baseado no romance Drácula, né? E aí ele vai criar, então, recriar, na verdade, essa história do vampiro, né? Então, o vampiro que faz ali suas vítimas, que tem uma paixão por uma determinada moça, que tenta conquistá-la, e aí todo aquele final trágico que a gente já conhece bem. E aí como que o cinema reinterpreta essa história, né, do antigo Conde Drácula, que agora é o Nosferatu, a partir dessa estética expressionista. Tá? Eu separei aqui um videozinho rápido, nós vamos ver algumas cenas, então, do Nosferatu, e já procurem verificar essa questão, né, da deformação das formas, do jogo ali de claro e escuro, os ambientes mais sombrios, essa questão das sombras que se movimentam em cena. Então, essa ideia de um grotesco, de um exagero formal, com vistas a passar, né, no caso, essa ideia, né, do medo, do terror, do pânico, por conta da figura do vampiro. Tá? Deixa eu compartilhar aqui a outra tela com vocês, eu já disparo o filme. Caí, mas já vou. Tá? Deixa eu só abrir aqui a guia. Vamos lá, então.
Bom, vamos voltar aqui. Já apareceu aí para vocês durante a exibição do filme, né, alguns comentários. Não sei se deu para todo mundo acompanhar aí a linha de pensamento, mas essa também foi uma obra bastante polêmica depois do seu lançamento. Por quê? Porque é, evidentemente, uma releitura aí do Drácula, né, do Bram Stoker. Na verdade, assim, toda a sequência da história, né, do Nosferatu manter o noivo da moça preso no seu castelo, aí ele vai de navio até a cidadezinha dela, tenta conquistá-la. Então, todas essas cenas, elas vêm do Drácula, né? E a família do Bram Stoker, né, quando ficou sabendo do acontecido e viu o filme, entrou com processo. Então, os rolos do filme tiveram que ser recolhidos, né? A maior parte foi destruída, porque a família não aceitava a divulgação dessa obra, etc. e tal, mas algumas cópias sobreviveram, né? Então, graças a isso, nós temos hoje, né, essa grande obra aí, viva, intacta, e que serviu, né, também como um grande referente para a produção cinematográfica, né, do gênero de horror aí do século XX, tá? Mas, né, são aqueles bastidores, né, das artes, dos movimentos literários, que é sempre bom a gente estar antenado, porque são coisas que vira e mexe acontecem, né? Tem sempre uma contestação, uma obra que é destruída, algo que desaparece. Então, os bastidores aí da literatura e das artes em geral são repletos aí dessas histórias, tá? Mas esse, então, seria o expressionismo, né? Como eu falei, dentro do cinema, né, uma das grandes vertentes aí da produção do século XX, né, uma das manifestações mais inovadoras aí da arte cinematográfica, né, haja vista, né, obras como o Metrópolis, o Nosferatu, que fizeram aí escola ao longo do século, tá? Bom, vamos voltar aqui para os nossos slides e passar para a quarta estética, né? Deixa eu compartilhar aqui a tela. Que é, né, deixa eu abrir aqui, o dadaísmo, né? Deixa eu só ocultar aqui. Isso. Bom, então o dadaísmo pode ser considerado, né, aí dentre os grandes movimentos de vanguarda aí do início do século XX, aquele que teve a vida mais curta, né? E hoje, né, fazendo uma avaliação aí em retrospecto, né, aquele que acabou deixando menos legado aí, né, legado que eu digo de uma forma relevante para as gerações posteriores, né? Então, o dadaísmo, que veio com um espírito anárquico, rebelde, destrutivo também, né, como nós já vimos ali no futurismo, mas que se esgotou aí nas suas possibilidades justamente por conta da posição crítica desse grupo, que acabou se esfacelando. Tá? Vamos ver isso mais de perto. Então, em fevereiro de 1916, né, percebam aí, né, já estamos em plena Primeira Guerra Mundial, sob os ruídos da guerra, o alemão Hugo Ball, poeta e filósofo, fundou uma sociedade artística denominada Cabaret Voltaire, que funcionava num bar localizado em um bairro marginal da cidade de Zurique, na neutra Suíça. Então, claro, né, dentro desse clima de guerra, né, a arte só poderia, né, vingar e aflorar realmente nessas regiões neutras, né? E aí, no caso, a Suíça, né, que vai funcionar como polo difusor dessa nova estética que é o dadaísmo. Ali reuniram-se, entre outros, o francês Jean Arp e o romeno Tristan Tzara.
iniciaram um movimento dadaísta de caráter anárquico, antirracional, antiburguês, anti-imperialista. Segundo a versão dadaísta, a escolha do nome do movimento reflete o seu caráter ilógico e aleatório. Enfiaram um estilete ao acaso entre as páginas de um dicionário e a palavra mais estranha daquela página seria escolhida, né, para o nome aí do grupo. O estilete entrou numa das páginas da letra D e lá estava a palavra dada, em francês, cavalinho de pau, né, um brinquedo para crianças. Nos Estados Unidos encontrou eco num grupo de artistas que já procuravam novas expressões e conceitos no campo das artes, como Marcel Duchamp e Franz Picabia. Então, o dadaísmo tem esse lado destrutivo, né? No caso do Marcel Duchamp, que nós já vimos lá atrás, né, quando a gente falou das vertentes aí da intertextualidade, né, a gente citou a questão da apropriação, né, então aquelas esculturas, né, feitas com pedaços de objetos industrializados, né, então um aro de bicicleta fixado sobre um banquinho, né, e aquilo era a obra de arte, aquilo era a instalação, né, então algo que não era mais nem um banco, nem uma bicicleta, um aro de bicicleta, era uma coisa sem sentido, abstrata, que vai ser chamada de arte. Ou então, um urinol posto ali numa tela, e dado a público como uma obra de arte. Né? Então, o dadaísmo vai encontrar nessa questão da apropriação, né, até posteriormente, né, na chamada pop art aí dos anos 60 também, alguns caminhos possíveis, né, mas em termos ali do grupo, a gente percebe que a pouca duração, a curta existência desse grupo, né, e da produtividade, se deveu realmente a uma falta de perspectiva mais aprofundada, né, do que se construir. Né? Essa ideia de você negar tudo, você querer destruir tudo, ok, mas qual é a proposta? Né? O que nós vamos construir, então, a partir do zero? Né? E aí o grupo entra numa problemática muito séria, né? Porque não há realmente um caminho pré-definido. Esse aí é o grande texto, né, do dadaísmo, né, texto teórico, que é o Manifesto Dada de 1918. Né? Alguns fragmentos que vocês têm aí na apostila, na página 120, tá? E que foi escrito pelo Tristan Tzara. Né? Então, vamos pegar aí na íntegra. Eu escrevo um manifesto e não quero nada. Eu digo, portanto, certas coisas e sou, por princípio, contra os manifestos, como também sou contra os princípios. Eu escrevo esse manifesto para mostrar que se pode fazer as ações opostas juntamente, numa única e fresca respiração. Sou contra a ação pela contínua contradição, pela afirmação também. Dada não significa nada. Assim nasceu Dada de um desejo de independência, de desconfiança na comunidade. Aqueles que nos pertencem conservam sua liberdade. Nós não reconhecemos nenhuma teoria. Faz-se arte para ganhar dinheiro e acariciar os gentis burgueses, as rimas soam à assonância das moedas e a inflexão desliza ao longo da linha do ventre do perfil. Todos os agrupamentos de artistas têm conduzido a esse beco cavalgando diversos cometas. A porta aberta às possibilidades de se chafurdar na almofada e na amamentação. Aqui nós lançamos a âncora na terra gordurosa. Cada homem grite. Há um grande trabalho destrutivo, negativo a executar. Varrer, limpar. A propriedade do indivíduo se afirma após o estado de loucura agressiva completa de um mundo abandonado entre as mãos dos bandidos que rasgam e destroem os séculos. Sem objetivo nem plano, sem organização. A loucura indomável, a decomposição. Liberdade. Dadá, 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 uivos das dores crispadas, entrelaçamento dos contrários e de todas as contradições, dos grotescos, das inconsequências, a vida. Então, aí só por esse manifesto a gente já percebe as contradições do grupo. Então, um grupo que quer destruir tudo, que não acredita em princípios,
que não acredita em procedimentos estéticos, né? Como então fazer alguma coisa? Né? A partir do momento em que você nega, né, a possibilidade de concepção estética. Então, se o grupo é contra, né, as normas, contra os princípios, o manifesto por si só já não é um princípio, então a gente acaba caindo num círculo vicioso. Quer dizer, se o dadaísmo é negar tudo, eu tenho que negar, inclusive, o dadaísmo. Né? Porque como eu vou criar algo que negue tudo, se o negar tudo, né, gera, inclusive, a negação desse algo que eu criei. Então, o movimento cai num círculo vicioso, né? Acaba ficando mais a impressão de um grupo anárquico, né? Porque realmente tinha isso, então eles eram aquelas pessoas, até certo ponto, arruaceiros, né? Eles iam para velórios para dar risada, ou então entravam em cerimônias de casamento e começavam a chorar. Então, é aquele grupo que quer mais chocar, escandalizar, do que realmente perseguir aí um princípio estético inovador. Né? Diferente do que a gente já viu no cubismo, né, no próprio futurismo, que também seguiu uma linha, né, tirando aquelas polêmicas de lado, o próprio expressionismo, que acabamos de citar. Então, quer dizer, as vanguardas deixaram legados consistentes. De todos eles, o dadaísmo é o mais frágil, né, que realmente a gente vê ali no Marcel Duchamp alguns resquícios, na pop art, uma retomada, mas assim, em princípios categóricos, uma estética que quebra, que nega qualquer princípio, ela tem que negar o princípio dela mesma. Então, ela vai se autodestruir. Tá? Aí nós temos alguns exemplos, né? Essa questão da colagem, né, nas artes plásticas, que era muito evidente na postura dadaísta, aí do Kurt Schwitters, né? Então, essa ideia de você criar telas colando, né, fragmentos de jornais, de revistas, né, ilustrações que geravam aí uma nova obra de arte. Em termos de literatura, é uma questão ainda mais complicada, porque, a rigor, não ficou nada de relevante assim da poesia dadaísta, né? Vejam, né? Esse era o princípio pregado. Então, um poema, né, do Tristan Tzara para fazer um poema dadaísta, né? A ordem era essa: pegue um jornal, pegue a tesoura, escolha no jornal um artigo do tamanho que você deseja dar a seu poema. Recorte o artigo. Recorte em seguida, com atenção, algumas palavras que formam esse artigo e meta-as num saco. Agite suavemente. Tire em seguida cada pedaço um após outro. Copie conscienciosamente na ordem que elas são tiradas do saco. O poema se parecerá com você. E ei-lo, um escritor infinitamente original e de uma sensibilidade graciosa, ainda que incompreendido do público. Então, é aquela fórmula muito simplista, né? Você pega lá, recorta um monte de palavras do jornal, embaralha ali num saquinho, vai puxando uma por uma. A ordem que elas saírem é a ordem que você vai dar ao poema, e aquilo é o poema. Né? Então, de fato, em termos literários, não tem como vingar algo nesse sentido. Né? É mais aquele choque, aquele sentimento anárquico de você querer contestar tudo, mas isso vai cansando, né? Vai desgostando. O próprio André Breton, que fazia parte desse grupo, abandona, né? E aí vai fundar o surrealismo, que a gente vai ver em seguida, que é uma vanguarda muito mais duradoura e produtiva aí das artes. Né? Então, o dadaísmo acaba trazendo algumas referências aí nas artes plásticas, né? Quando a gente pensa no Marcel Duchamp, naquelas colagens, né? Na bricolagem ali que vai ser algo inovador, mas, né, em termos de literatura, fica muito pouco. Né? É mais assim, o sentido do grupo, a presença social deles ali, né, em plena guerra, fazendo essa revolução, né, mas como produção mesmo, quer dizer, o que nós temos de herança dadaísta em literatura? Quase nada. Né? Para não dizer nada, né, temos ainda esses referentes, né, que são mais teóricos do que produção propriamente dita. Né? Muito mais profundo e muito mais relevante, né, e duradouro aí durante o século XX vai ser o surrealismo, né, que, né, como eu falei,
o André Breton, que veio desse grupo dadaísta, né, acabou se cansando, se desligou desse grupo, vai conhecer as teorias de Freud, né, as teorias freudianas, e vai trazer aí esse último grande movimento de vanguarda, que é o surrealismo, né, justamente essa mistura entre o sonho e a realidade, que vai ser muito interessante aí como uma das linhas narrativas do romance do século XX. Tá? Bom, mas nosso tempo aqui hoje já esgotou, né? Nós vamos deixar o surrealismo para quarta-feira, né, para nossa última aula sobre vanguardas, e aí na sequência eu vou também já fazer, né, depois de passar pelo surrealismo, uma introdução aí à literatura portuguesa do século XX, né, o modernismo português, porque na semana que vem nós vamos trabalhar com Fernando Pessoa. Né? Vamos lembrar que nós temos 2 obras, né, de Fernando Pessoa aí separadas para o vestibular, o Mensagem, e o drama O Marinheiro. Então é um autor aí que nós vamos ter que estudar mais pausadamente, né, ver aí as singularidades de uma obra e de outra, porque ele aparece duplicado aí no vestibular atual. Ok? Dúvidas, perguntas, fiquem à vontade, meninos. Menina, podem. Carlos, você pode Oi. voltar nessa parte do dadaísmo de negar tudo, porque eu não entendi muito bem por que isso. A proposta dadaísta é de negação. Então, quer dizer, eles queriam destruir o passado. Né? E aí a negação não queremos a arte acadêmica, não queremos os princípios, não queremos as normas. Então, só que ele vai além, quer dizer, o dadaísmo, né, vamos voltar ali no manifesto, quando ele fala, eu escrevo um manifesto e não quero nada. Né? Eu digo, portanto, certas coisas e sou, por princípio, contra os manifestos, como também contra os princípios. Então, vamos lá. Se você tem uma estética que é contra qualquer tipo de princípio, contra o passado, contra as normas, como que você vai construir algo novo, né? Se você é contra qualquer tipo de princípio. Então, ele se aniquila. Porque se você vamos lá, você pega um manifesto dadaísta, bom, mas um manifesto é um conjunto de princípios, né? Agora, se ser dadaísta é ser contra qualquer princípio, então você tem que negar a proposta do grupo, ou seja, o grupo se autoelimina. Porque é diferente, Júlia, por exemplo, do futurismo, que o futurismo negava o passado. O futurismo, vamos lá, vamos destruir o passado, vamos rejeitar tudo e vamos criar do zero. Só que o futurismo não era contra normas, ele era contra as normas do passado. Mas, o que é o manifesto futurista? Ele é um conjunto de novas normas, estéticas, artísticas, ideológicas. Então você tem algo novo. O dadaísmo nasce com esse princípio de anarquia geral, quer dizer, não queremos nenhuma norma, não queremos nenhuma regra. Bom, mas se vocês são um grupo e esse grupo não aceita nenhuma norma, nenhuma regra, esse grupo também não tem um norte. Então, quer dizer, não é só você negar o passado, é você não assumir nenhuma vertente ideológica. Eles eram contra qualquer tipo de ideologia. Então, chega um momento em que a estética tem que morrer, porque para você ter um movimento estético, você tem que ter uma ideologia, você tem que ter princípios, você tem que ter manifesto, você tem que ter normas. Se eles são contra tudo isso, quer dizer, eles são contra eles próprios. É a ironia da coisa, quer dizer, quem é anarquista contra tudo e contra todos, acaba sendo anarquista contra si mesmo também. Então, não tem como sobreviver. Por isso que é um grupo que durou muito pouco. Né? Vai deixar aí algum legado nas artes plásticas, mas, como eu falei, algo muito pontual ali. Em termos de literatura, quase nada de relevante. Tá? Ficou mais claro? Ficou assim, Carlos. Obrigada. Tá? Então, assim, é realmente uma estética bastante polêmica, uma vanguarda bastante polêmica, mas, como eu falei, das 5, é a que menos deixou legado aí para o século XX. Né?
não deixou legado nenhum? Não, deixou, né? Vamos lá, né? O Marcel Duchamp, o que ele, né, revolucionou ali em termos de instalação, o que a pop art reaproveitou, né? Mas pensando assim, no nosso caso, literatura, né? Muito pouco, né? Você tem, vamos lá, né? Você tem as grandes telas futuristas, né? O grande cinema expressionista alemão, a poesia concreta derivada do cubismo, né, as grandes obras cubistas, né, do Pablo Picasso, né, vamos entrar agora no surrealismo, a Salvador Dalí, o grande nome, né, da poesia surrealista, o próprio romance do surrealismo francês, que também vai ser muito inovador. Agora, do dadaísmo é algo muito mais discreto, né, o Duchamp, ali a bricolagem, e fica por aí mesmo. Tá? Então, tem alguma relevância, né, mas quando comparado aos outros, realmente, né, a gente percebe um desnível. Né? É muito mais interessante a gente perceber aí a presença do surrealismo, do cubismo nas nossas artes, do que buscar ali referentes dadaístas, né? Então é algo muito mais discreto, né? E, né, por conta disso mesmo, né, a curta duração ali daquele grupo. Ok?